Então, meus amores, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje, falando dos tipos de clima do Brasil, representando os seus principais climas e suas características. E logo após, nós vamos fazer a nossa correção da nossa atividade de reforço na página 94 e 95 da nossa atividade de reforço. Primeiramente, nós vamos falar sobre os tipos de clima do Brasil e suas características. Então, eu espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, tenham dado tempo para fazer as atividades durante a semana, que foi para casa. Hoje já receberam outras atividades. Então, vocês sempre assistir a aula com o livro do lado, para vocês acompanhar a aula da tia. Nunca esqueçam de pegar sempre o livro e colocar do lado, para quando a tia estiver falando sobre o conteúdo, você já está sabendo aonde está o conteúdo. Hoje nós vamos falar o clima do Brasil, na página 45. Na nossa página 45. Então, se não acompanhar com o livro, mesmo que depois você vá olhar no conteúdo e fique só olhando o slide, não tem problema. Mas depois a tia quer que você faça leitura do seu conteúdo, do seu livro. Não é só o slide, não. O slide é só um resumo. Você vai pegar o seu livro, depois fazer uma leitura do capítulo. Então, vocês sempre façam isso. Vendo o slide, mas sempre com o livro do lado, porque a tia vai lendo e depois vai pedir para você marcar o seu livrinho com um lápis, igual em sala de aula que nós fazemos. Sempre a tia não está pedindo para você marcar o seu livro, as respostas corretazinha, para você prestar atenção aonde a tia está lendo. Então, sempre atentos. E hoje nós vamos falar o clima. E o que é o clima, meus amores? Logo no iniciozinho aí da página 45, é o conjunto de condições atmosféricas que caracterizam um lugar, tais como temperatura, o vento, a chuva, seca ou estiagem. Porque é a mesma coisa, meu amor, quando nós falamos em seca, nós estamos também falando em estiagem. Por isso que quando a gente fala assim, seca ou estiagem, que você pode falar a mesma coisa, seca ou estiagem. E variações da umidade do ar. Então, o conjunto de condições atmosféricas, o clima, vai depender desses fatores aí. Que fatores, tia? Da temperatura, o vento, a chuva, seca ou estiagem e as variações da umidade do ar. Esses fatores aí que a tia acabou de citar é o que vai determinar as condições atmosféricas de um lugar. Se o lugar está muito quente ou se está frio, que vai determinar esses fatores aí, a temperatura, o vento e a chuva, que nós acabamos de falar. Para estabelecer o clima de um lugar, é necessário analisar os seus fenômenos atmosféricos durante um período, verificando com que frequência ocorre. Então, meus amores, nós determinamos que um lugar tem um clima equatorial ou se um lugar é semiárido ou tropical, vai depender, meus amores, de um acompanhamento durante um período. Então, vai ter esse acompanhamento durante esse período. Vai ter uma observação, vai se observar. E quem observa, tia? É quem estudou a climatologia, que vai observar a mudança nesse período. A climatologia é a ciência que descreve e classifica os climas, investigando os seus fenômenos e influências. Então, quem estuda, quem é formado na climatologia, é o responsável por observar por um longo período essa mudança
nas condições atmosféricas de um lugar. E essa ciência, a climatologia, é que descreve e classifica os tipos de clima. Nós temos equatorial, tropical, tropical de altitude, tropical úmido ou litorâneo, semiárido, subtropical. Esses são os tipos de clima do Brasil, porque no mundo tem vários outros tipos de clima, mas nós estamos estudando o clima do Brasil. E o que representa o Brasil? Lembra daquela musiquinha? Nós moramos num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Ai, que beleza! Então, nosso clima predominante do Brasil é o clima tropical. Por isso que nós falamos, nós moramos num país tropical, porque tem outros tipos de clima, mas o predominante é o clima tropical. O Nordeste, se nós se referirmos ao Nordeste, nós estamos falando do clima semiárido. Semiárido. Quando nós falarmos da floresta amazônica, lá na Amazônia, na região norte, se você observar aí no mapa, que predomina lá naquela região é o clima equatorial. As variações climáticas têm uma influência muito grande na vida das pessoas, desde o seu modo de se vestir ao modo de se alimentar. Isso é verdade, meus amores. Você observa e compare as pessoas que moram no Nordeste, o modo de se vestir, com as pessoas que moram no Sul. Como é completamente diferente de se vestir. As pessoas aqui no Nordeste usam mais roupinha de alça, shortinho. E na região Sul, mais roupa de frio, roupa com manga, devido ao frio. O clima vai influenciar no modo de se vestir, as variações climáticas. Ela vai influenciar no modo de vida das pessoas, desde o seu modo de se vestir e até de se alimentar, meus amores. As mudanças climáticas exigem, muitas vezes, a climatização. Por isso que muitas lojas aqui em Valença, se você observar, que quando você entra, tem aquela climatização, aquela frezinha dentro da loja. Porque, devido ao nosso lugar ser quente, o dono da loja coloca essa climatização dentro da loja, para um conforto para o cliente. Foram desenvolvidos também, devido a essa alta temperatura que nós temos no Nordeste, foi desenvolvido muitos meios de resfriar um ambiente. E não só no Brasil, meus amores. Você observe quase todas as regiões que a temperatura é alta, se usa muito ar-condicionado, ventiladores, e outros lugares que são frios usam aquecedores, de acordo com o seu ambiente. Se está quente, usa o ventilador, o ar-condicionado. Se está frio, geralmente eles usam o aquecedor. Então, vai depender do lugar aonde estamos. O Brasil, os principais tipos de clima são, que eu acabei de falar para vocês. Então, nós vamos ver cada um desse tipo de clima. Nós vamos começar pelo clima equatorial. Depois, vamos falar do tropical. Tem o tropical continental, o tropical de altitude, o tropical úmido ou litorâneo, o semiárido e o subtropical. Aí a tia colocou alguns aqui no slide para vocês observar. E junto a ele tem as características, né? Nós temos a nossa introduçãozinha, né? Que a tia já fez sobre o clima. Fez a definição de clima, que é a condição, que é o clima, é o conjunto de condições atmosféricas que caracteriza um lugar. E agora nós vamos dar continuidade. Você observa esse mapa aí, lindo. Um mapa, os climas do Brasil. Tá mostrando aí em cores bem vivas o clima de cada uma parte do Brasil. Que você observa aí, ó, a cor vermelha
Aí na região norte, equatorial, que eu falei para vocês, que é a região amazônica. Aí a região norte, que é a predominância, é o equatorial. O laranja é o tropical, a predominância geralmente em todo o nosso centro-oeste, um pouco da região norte, um pouco da região nordeste. Então, a predominância do clima do Brasil é o tropical. Aí, junto com esses climas, que é a região norte. Tia, mas a região norte, o maior aí é a região norte. Mas não, meu amor, é porque a região norte, nós sabemos que é a maior região do Brasil em relação a território. É a maior região. Só que a predominância do clima do Brasil é o tropical. Aí temos o semiárido, que é típico aí do Nordeste. Nós temos o subtropical, que fica lá na região sul, que pega aí Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Nós temos o tropical litorâneo, que pega todo o nosso litoral, menos a região sul. Depois da região sul, você subindo aí, pega todo o nosso litoral do Brasil. Lembrando que o nosso litoral é banhado por qual oceano? Qual oceano, meus amores, que banham ali nosso litoral? Oceano Atlântico. Aí temos o tropical de altitude, que pega aí já o Rio de Janeiro, São Paulo, outros estados aí, não é? Que vocês observam aí no nosso mapa. Então, tudo isso, todos esses tipos de clima, nós vamos falar sobre ele. Qual foi o tipo de clima que a tia disse que ia começar? Equatorial. A tia colocou a região de ocorrência desse clima, que é a região Amazonas, que é a região amazônica, e pega aí este tipo de clima. Eu também coloquei a região amazônica, sendo que a capital da Amazônia é Manaus. Nós temos características. Qual o tipo de características do clima equatorial? Nós temos as características desse clima quente, úmido, o ano todo. Por ser de uma floresta bem fechada, ao mesmo tempo úmido e quente. Por ter uma floresta bem fechada como a floresta Amazônia. Então, esse clima equatorial é típico da região amazônica, que é a região norte, que apresenta temperaturas elevadas e chuvas abundantes, predominando na região norte do país, que é a região amazônica. Nós temos o tropical típico. Simplifiquei aí o tropical típico, meu amor. O primeiro clima aí que tem na página 45, do seu lado direito. Aí nós temos o equatorial do seu lado esquerdo e bem em cima aí do seu lado direito, nós temos o tropical. Tropical de altitude. E tropical, que é o tropical típico. Ocorrência, região central, Brasília. Lembra do mapa? Que pega ali no meio ali do nosso mapa ali, ó, pegando todo da região centro-oeste até a região norte e pegando um pouquinho da região nordeste. Nós temos ocorrência da região central. Por isso que nós falamos que é o centro ali do mapa, que é o centro do nosso país, que fica localizado Brasília. Características desse tipo de clima tropical típico: verão quente e úmido, inverno seco e suave. Nós temos essa característica. É verão praticamente o ano inteiro, é quente e úmido. Inverno é suave e seco. Essa predominância em nosso país é caracterizada pelas temperaturas elevadas durante boa parte do ano, devido à grande extensão territorial do Brasil. Apresenta modalidades bastante diferentes entre si. Nós temos o tropical de altitude, ocorrência região serrana do sudeste, que fica ali em Campo do Jordão, Ouro Preto, que é a ocorrência de tropical de altitude. Apresenta temperaturas mais amenas, sendo
comuns às chuvas no verão e às geadas no inverno. Está presente principalmente nas áreas elevadas da região sudeste, onde são comuns as serras e as chapadas. Você observa aí como Campos do Jordão e Ouro Preto fica em áreas elevadas. E suas características: verão quente e úmido, no inverno frio e seco. Observação aí que a tia colocou: as medidas térmicas são mais baixas devido à altitude. Então, como esse lugar fica típico de chapadas, de serras, nós temos temperaturas térmicas baixas. As médias térmicas são mais baixas devido à altitude. Então, nesse lugar aí se torna mais frio devido à altitude, ficar em lugares de chapada e serra, essas cidades. E fica localizada no sudeste do nosso país. Nós temos o tropical úmido. O tropical úmido apresenta temperaturas e umidade elevada, ocorrendo nas áreas litorâneas do Brasil. Áreas litorâneas, meu amor. Você lembra daquela coisinha verde no mapa que eu mostrei para vocês, que pega o nosso litoral, que é banhado aí pelo Oceano Atlântico? Tropical úmido. Nós temos a ocorrência do litoral do Nordeste. O nosso litoral aí, ó, se destacando. As características: quente o ano todo e chuvas no inverno. Observação: esse tipo de clima beneficia o turismo na região, como é referente ao nosso Nordeste, que é bastante desenvolvido em relação ao turismo no nosso litoral, região Nordeste. Aí você pode observar aí na página 45 as fotos aí de praia. Ô, saudade da praia, né não? Ó, as crianças aí, a pessoa, todo mundo aí tomando banho de praia, comendo um caranguejinho, um camarão. É muito bom a praia, né não? Eu acredito que todos gostam de ir à praia. Nós temos o tropical semiárido, é o mesmo que nós falamos aí, o semiárido. Porque eu falei para vocês que a característica do nosso país, a predominância é do clima tropical. Por isso que nós sempre estamos repetindo aí o tropical. Mas agora nós estamos falando do semiárido, tropical semiárido. Apresenta temperaturas anuais elevadas e chuvas escassas, irregulares. Predominância no sertão nordestino. Ocorrência, como eu falei para vocês, a predominância dele é no sertão nordestino. Aí que pega aí o sertão do Ceará, Pernambuco, Piauí, o sertão aí nordestino. Características: calor o ano todo e chuvas irregulares o ano todo. Nós vimos que essa região faz calor o ano todo. Chove em vez em quando e as chuvas são irregulares. Nós vimos que choveu bastante no mês de fevereiro, março, abril. Agora no mês de maio já não teve tanta chuva. Nesse mês de junho, você pode observar que não vai chover mais, assim, só uns pingos. Aí vai chover novamente só no final do ano. Então, esse sertão nordestino, a chuva é escassa, é irregular, e não chove igual das outras regiões, não. A chuva demora mais para chover nessa região. Observação aí que eu coloquei: a regularidade das chuvas dificulta o desenvolvimento da agricultura local. Passa muito tempo na seca. Se você observar aí na página 46, nós temos aí o xique-xique, que é típico aí do Nordeste. O mandacaru é típico do Nordeste, do sertão nordestino. E essa agricultura dessa terra ser seca, é difícil cultivar um tipo de agricultura nesse lugar. Agora, só que agora no Nordeste está desenvolvendo bastante
agricultura de irrigação, mas se for esperar por chuva, ainda encontra bastante dificuldade no desenvolvimento da agricultura local. Nós temos o subtropical, apresenta as estações do ano bem definidas. É a única região, presta atenção, é a única região do Brasil que apresenta as estações do ano bem definidas, como inverno frio para os padrões brasileiros e verão quentes. Ocorre nas áreas do país situado abaixo do Trópico de Capricórnio. Lembram que eu falei que o nosso Brasil, você observa no mapa, nosso Brasil é cortado pela linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, são essas duas linhas aí que cortam o nosso país. É a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. A região sul é abaixo do Trópico de Capricórnio, englobando toda a região sul e a parte da região sudeste. Esse tipo de clima subtropical. Região sul do Brasil. Ele apresenta aí na região sul do Brasil. Característica: verão bem definido, não foi o que eu falei? Quente e úmido. Inverno rigoroso e úmido. Observação: as baixas temperaturas são explicadas pela latitude, pela massa polar atlântica e pelas serras da região, porque a região sul tem bastante serra. Nós vimos que o Campo do Jordão, no lembro do clima tropical de altitude que eu falei para vocês, que abrange aí a região sudeste, também encontramos serra e chapadas, só que em algumas cidades nós temos baixas temperaturas também, devido à altitude. Se vocês forem observar lugares de serra, chapada, nós temos temperatura amenas. Aí tem um resumozinho no mapazinho mostrando para vocês os tipos de clima do Brasil, né? Que a tia já falou cada um, especificando cada um. Aí a tia colocou aí do lado, o mapa com a setazinha mostrando cada uma região, a predominância deste tipo de clima. A região amazônica, que é o clima equatorial, a região norte aí, ó, tá vendo a setazinha? Aí o tropical, que pega todo o centro do nosso país. O subtropical, que é o sul. Nós temos o semiárido, ocorre no interior do Nordeste. O tropical de altitude, na região sudeste. Aí o tropical atlântico, que é o litorâneo, aí pega todo o nosso litoral. Tá bem especificando no mapa, vocês prestarem atenção. Quiser copiar no caderninho de vocês, é bom copiar no caderno, porque nós sabemos que quanto mais você pratica a escrita, mais fixa em sua mente o conteúdo. Então, é bom sempre escrever, sempre fazer um rascunho no seu caderno, escrever o que a tia está falando, pegar o slide, escrever no caderno. Por quê? Porque quanto mais escrevemos, mais facilita o aprendizado. Porque só lendo termina fugindo da sua mente. Depois, amanhã ou depois. E você escrevendo, fica melhor. Então, pega o caderno aí, escreva aí, faz um mapa do Brasil. Várias vezes nós já fizemos em nossa sala de aula, né? Faça o mapa do Brasil. Não importa se faz, tia, eu faço feio. Não importa. O importante é fazer, pintar e escrever aí as características de cada um tipo de clima. Está no mapa, especificando por cores e a setazinha. Atenção, pode escrever no caderno de vocês, na matéria aí de geografia. Faça o desenho do mapa, escreva o tipo de clima no Brasil. Você observe aí e você escreve bonitinho aí, lindo. Agora a tia vai fazer a correção da nossa atividade. Começa aí na página 42. Atividade de reforço. A tia fez um slide aí para você acompanhar a nossa correção. Na primeira questão é para você marcar um X. A tia colocou os nomes
das palavrazinhas que você vai marcar um X. Você vai marcar um X na planta baixa, na maquete, no globo terrestre e no planisfério. Marcar um X nessas palavras. Na segunda questão, você vai escrever V ou F nas afirmativas. V para a verdadeira e F para as falsas. Você vai escrever V na primeira. A planta baixa é a representação gráfica detalhada de um espaço. Aí você coloca V. A maquete é uma pintura negativo. Você vai colocar a letra F. Corrige com atenção, meus amores, a nossa atividadezinha. Por isso que a tia coloca, quando a tia não coloca foto, a tia escreve no slide para vocês observar o slide e observar a sua atividade de reforço se está correta. O globo é a melhor forma de representar a Terra? Verdadeiro. Na terceira questão, você vai colocar o nome planisfério e fotografia. Na quarta questão, é para você definir aí, você vai escrever o que é uma projeção cartográfica. É uma técnica que visam representar o formato geóide da Terra em uma superfície plana. Essa é a resposta da quarta questão. Quinta questão, você vai ligar corretamente. Projeção cilíndrica. Projeção cilíndrica. Projeta os paralelos e meridianos sobre um cilíndrico. Você vai ligar lá para baixo, para a última. Você também pode conferir essas definições na página 32. A tia colocou aí, ó. Resposta está na página 32 do seu livro didático. Projeção cônica. Projeção plana, como se estivesse dentro de um cone. E projeção plana é feita em uma superfície plana, a partir de algum ponto do globo terrestre. Isso é a quinta questão, que é para você ligar. Você vai para a página 94 da atividade de reforço. Nós vamos fazer a correção desta página. 94 e 95. Então, vamos lá, 94 e 95. Falando sobre relevo. O relevo do Brasil. Na semana passada, a tia deu aula sobre relevo. Então, você vai observar essas fotografias aí. Tem o Morro do Careca, que fica aí no Rio Grande do Norte, em Natal. Aí o Morro do Careca. Tem a outra fotografia, Chapada Diamantina, que fica em Minas Gerais. E Vale Catibaú, Pernambuco. A primeira pergunta, a primeira questão, letra A, é para você escrever os elementos naturais que destacam-se nas paisagens retratadas. Você vai olhar para as paisagens dessas fotografias do Morro do Careca, da Chapada Diamantina e do Vale do Catimbum. Você vai escrever os tipos de elementos naturais. Nós temos serra, não é? Nós temos o mar, nós temos árvores, nós temos o mar. Você vai observar e colocar os tipos de elementos naturais. Na letra B, você vai identificar na fotografia duas formas de relevo e escrevê-las. Na própria fotografia, abaixo dela, cada fotografia tem um nome. Então, nós temos o Morro do Careca, Chapada Diamantina e o Vale do Catimbaú. Então, você para escolher só dois. Então, você pode colocar Chapada e o morro, que são duas formas de relevo. Na segunda questão, está perguntando o que é relevo. É um conjunto das formas da superfície terrestre. Então, nós podemos definir que é o conjunto das formas que a superfície terrestre apresentam. Na terceira questão, é para você marcar um X. Você vai marcar um X em montanha, planície e planalto, que são as três formas de relevo principais. Na quarta questão, na letra A, você vai colocar serras. Na letra B, planícies. Na letra C, depressões. Na quinta questão, você vai colocar montanha, 2, serra, 3, depressão,
4, Chapada. 5, Planalto. 6, Planície. Então, meus amores, essa foi a nossa correção da atividade de reforço. E boa semana. Fique com Deus. Um cheiro a todos.